Você já se sentiu tão sozinha que qualquer porta parecia uma esperança? Já bateu sem saber quem atenderia e encontrou exatamente o que precisava? Ela tinha apenas uma bolsa, roupas encharcadas e um coração quebrado. Não sabia para onde. Ir bateu a primeira porta que viu, achando que era uma pensão. Mas era a casa de um homem que também estava perdido. E o que ele propôs naquela noite mudaria não só a vida dela, mas o futuro dos dois. Curta se você acredita que um recomeço pode estar atrás da porta errada. Comente. Você já encontrou luz nos lugares mais improváveis? Compartilhe com quem precisa acreditar que até o pior dia pode esconder a melhor surpresa da vida. Inscreva-se. Essa história vai emocionar e inspirar seu coração. Oi, gente! Eu sou uma espectadora desse canal, igualzinha a vocês, e vim aqui tentar explicar o que senti lendo o e-book que eles lançaram. Desde a primeira história, parecia que alguém estava escrevendo para mim. Foi como sentar com um café quente na mão e lembrar que a vida, mesmo difícil, sempre dá um jeito de florescer. Valeu muito a pena ter lido. A chuva batia no rosto de Amanda como chicotadas geladas, cada gota uma lembrança dolorosa do que havia perdido. 20 anos de vida, e tudo o que possuía cabia numa bolsa encharcada que pesava mais que suas esperanças. Os pés descalços machucavam no asfalto frio, mas a dor física era nada comparada ao vazio que corroía seu peito. Para onde eu vou agora? A pergunta ecoava em sua mente enquanto caminhava sem direção pelas ruas desertas. 3 horas antes, estava em casa. Sua casa. Até descobrir que nunca foi realmente sua. A tia que a criou havia mentido por anos, e agora, com as dívidas em atraso, os verdadeiros donos vieram buscar o que era deles. E Amanda? Amanda era apenas um estorvo que precisava sair. Você sempre foi um peso morto mesmo. Foram as últimas palavras que ouviu antes da porta se fechar para sempre. As lágrimas se misturavam com a chuva, impossível distinguir uma da outra. Cada passo era uma luta contra o desespero que ameaçava engoli-la. Nunca se sentiu tão invisível, tão insignificante. Aos 20 anos, era virgem não por escolha, mas porque nunca houve espaço para o amor em sua vida de sobrevivência constante. O bairro mudou gradualmente ao redor dela. As casas simples deram lugar a mansões imponentes, jardins cuidados, portões altos. Um mundo onde ela claramente não pertencia, mas seus pés doloridos não ligavam para hierarquias sociais. Precisava de abrigo, qualquer abrigo. Foi então que viu a luz. Uma casa enorme se erguia no final da rua, com janelas iluminadas que pareciam sorrir para ela através da escuridão. Amanda parou, hesitante. Tinha visto um anúncio no jornal sobre uma pensão naquela região. Seria ali? O desespero fez a decisão por ela. Seus passos vacilaram na calçada de pedras portuguesas. A casa era ainda mais imponente de perto, com colunas brancas e uma porta de madeira maciça que parecia custar mais que tudo o que já possuiu na vida. Mas a luz continuava acesa, como um farol na tempestade de sua existência. Amanda respirou fundo, sentindo o ar frio queimar seus pulmões. É só pedir informação sobre a pensão, murmurou para si mesma, tentando reunir coragem. Só isso. A campainha ecoou por toda a casa com um som melodioso que a fez se sentir ainda menor. Esperou. Nada. Tocou novamente, desta vez mantendo o dedo pressionado por mais tempo. O som ressoando, o barulho de passos se aproximando, fez seu coração disparar. E se fosse perigoso? E se... Mas já era tarde para recuar. A fechadura girou com um clique suave e Amanda segurou a respiração. A porta se abriu. Um homem apareceu no vão, alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Devia ter uns 40 e poucos anos, talvez mais. Usava uma camisa social azul clara com as mangas arregaçadas e calça jeans escura. Simples, mas havia algo na postura dele, na forma como a observava, que denunciava poder. Os olhos dele percorreram Amanda de cima a baixo, não com malícia,
mas com uma curiosidade genuína que a fez corar. Ela se deu conta de como devia estar. Parecendo cabelos grudados no rosto, roupas transparentes de tão molhadas, tremendo como uma folha ao vento. Eu... Começou, mas as palavras se recusavam a sair. A vergonha queimava suas bochechas mais que o frio. Ele não disse nada, por um momento que pareceu eterno. Apenas a estudava com olhos escuros, que pareciam enxergar através de sua alma ferida. Não havia julgamento naquele olhar, apenas uma estranha compreensão que a desarmo. Você está encharcada, foi tudo o que ele disse. Mas havia uma gentileza na voz que Amanda não esperava. Desculpe incomodar. Pensei que aqui fosse uma pensão. Vi no jornal... Mentiu, porque era mais fácil que explicar a verdade patética de sua situação. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se processasse a informação. Não é uma pensão. Uma pausa. Mas entre, você vai morrer de pneumonia aí fora. Amanda hesitou. Todas as lições de segurança que aprendeu na vida gritavam para não entrar na casa de um estranho. Mas o que mais tinha a perder? Sua dignidade já havia sido despedaçada, seus sonhos destroçados, sua esperança quase extinta. Eu não quero causar problemas. A única coisa problemática aqui é você ficar molhada na minha varanda. Ele respondeu, abrindo a porta mais largamente. O tom era firme, mas não agressivo. Era o tipo de firmeza de alguém acostumado a ser obedecido, mas sem crueldade. Amanda deu um passo hesitante para dentro e imediatamente sentiu o calor da casa envolvê-la como um abraço que não recebia há anos. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore no chão, móveis que pareciam saídos de revista, uma escadaria curva que subia para o segundo andar, como algo de um conto de fadas. Mas havia algo melancólico no ambiente, como se toda aquela beleza fosse apenas um cenário vazio. Fique aqui, ele disse, desaparecendo por um corredor. Amanda ficou parada na entrada, pingando no mármore caro, sentindo-se como uma intrusa. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele voltou com uma toalha grande e macia. Seque-se, vou preparar algo quente. Eu não posso aceitar, começou, mas ele a interrompeu. Pode e vai. Novamente aquele tom que não admitia discussão, mas sem agressividade. Quando foi a última vez que comeu? A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi mesmo? Ontem? Anteontem? Os últimos dias se misturavam numa névoa de desespero e sobrevivência. Não lembro, admitiu, a voz quase um sussurro. Algo mudou na expressão dele. Uma sombra passou por seus olhos, como se reconhecesse algo familiar na resposta dela. Cozinha agora. Não era um pedido. Amanda o seguiu pelos corredores silenciosos, a toalha envolta nos ombros como uma capa protetora. A cozinha era enorme, com bancadas de granito e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido usados. Tudo impecável, tudo frio, tudo vazio de vida. Ele apontou para uma cadeira alta no balcão. Sente? Ela obedeceu, observando-o se mover pela cozinha com uma eficiência que surpreendeu. Em poucos minutos, o aroma de sopa caseira começou a perfumar o ambiente. Amanda fechou os olhos, inalando o cheiro que despertava memórias de um passado distante, quando ainda acreditava que alguém poderia cuidar dela. Como se chama? A voz dele quebrou o silêncio. Amanda. Não havia razão para mentir sobre isso. Rafael. Ele não ofereceu sobrenome, e ela não perguntou. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era estranho, mas Amanda se sentia segura. Pela primeira vez em meses, não precisava estar alerta, não precisava se defender, não precisava provar seu valor. Podia simplesmente existir. Rafael colocou uma tigela fumegante diante dela, junto com uma colher de prata. Come! Amanda olhou para a sopa, cheia de legumes, com pequenos pedaços de frango, rica e aromática.
Suas mãos tremeram ao segurar a colher. Não conseguia lembrar quando havia visto uma refeição tão farta, preparada especialmente para ela. A primeira colherada explodiu em sabor na sua boca. A segunda trouxe lágrimas aos seus olhos. Na terceira, não conseguiu mais conter o choro. Desculpe, soluçou envergonhada. Eu não precisa se desculpar por ter fome, Rafael disse simplesmente, nem por chorar. Havia algo na voz dele, uma compreensão profunda que ia além das palavras. Como se ele também conhecesse a sensação de estar perdido, de não ter para onde ir, de ser invisível ao mundo. Amanda terminou a sopa em silêncio. Cada colherada uma pequena ressurreição. Quando acabou, se sentiu mais humana do que em semanas, limpa, aquecida, alimentada. Coisas simples que havia esquecido como eram importantes. Obrigada, disse, e havia tanto peso nessa palavra que parecia insuficiente. Rafael assentiu. Para onde ia? A pergunta simples a atingiu como um soco. Para onde ia? Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Não tinha nada. Começou, mas as palavras morreram. Como explicar que estava completamente sozinha no mundo? Como admitir que não havia um único lugar onde fosse bem-vinda? Não sabe? Ele disse. E não era uma pergunta. Amanda balançou a cabeça, incapaz de falar. A vergonha voltou com força total, queimando suas bochechas. Rafael se aproximou, apoiando as mãos no balcão diante dela. Já é tarde. A chuva não vai parar tão cedo. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Havia algo naquele olhar que não conseguia decifrar. Bondade, solidão, reconhecimento. Tem um quarto de hóspedes, ele disse finalmente. Pode ficar esta noite. O coração de Amanda disparou. Eu não posso. Por que não? Porque não conhecia esse homem. Porque não tinha como pagar. Porque pessoas como ela não ficavam em casas como aquela. Porque bondade gratuita não existia. Porque você não me conhece? Ele perguntou, como se lesse seus pensamentos. Amanda assentiu. Eu também não te conheço, Rafael, disse. Mas sei reconhecer alguém que precisa de um lugar seguro para passar a noite. Havia uma finitude naquelas palavras que a tranquilizou. Uma noite. Não estava pedindo nem prometendo mais que isso. Apenas um abrigo temporário da tempestade que era sua vida. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para algum ponto além dela. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que Amanda reconheceu, porque todo mundo merece pelo menos uma noite de paz. E naquelas palavras simples, Amanda ouviu ecos de uma dor familiar. Rafael também conhecia a solidão. Rafael também sabia o que era não ter para onde ir. Amanda seguiu Rafael pelos corredores silenciosos, seus pés descalços fazendo pequenos ruídos abafados no mármore frio. A casa parecia um museu, linda, perfeita, mas desprovida de alma. Quadros caros decoravam as paredes, mas não havia fotografias pessoais, nenhum vestígio de vida vivida, apenas uma elegância gelada que sussurrava a solidão. Por aqui, Rafael indicou, subindo a escadaria curva. Amanda hesitou no primeiro degrau, ainda processando a surrealidade da situação. Algumas horas atrás, dormia em bancos de praça e agora caminhava pelos corredores de uma mansão ao lado de um homem que parecia saído de suas fantasias mais impossíveis. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor, e quando Rafael abriu a porta, Amanda prendeu a respiração. Era maior que qualquer lugar onde já havia morado. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis brancos impecáveis. Havia uma poltrona de couro junto à janela, uma cômoda antiga de madeira nobre e até mesmo um pequeno escritório no canto. O banheiro é ali.
Rafael apontou para uma porta lateral. Tem roupas limpas no armário. Podem ficar grandes, mas, pelo menos, estão secas. Amanda girou lentamente, absorvendo cada detalhe. Isso é inacreditável. É só um quarto. A voz dele tinha uma estranha melancolia. Para você, talvez. Ela se virou para encará-lo. Para mim, é o lugar mais bonito onde já estive. Algo cintilou nos olhos escuros de Rafael. Surpresa. Talvez, como se ninguém tivesse chamado sua casa de bonita há muito tempo. Ele permaneceu no batente da porta como se houvesse uma linha invisível que não ousava cruzar. Precisa de mais alguma coisa? Amanda balançou a cabeça, ainda em choque. Por que está fazendo isso? Mesmo, eu preciso entender. Rafael ficou em silêncio por um momento que se estendeu como um abismo. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que ela reconheceu. O peso de carregar feridas que nunca cicatrizavam completamente. Porque já estive onde você está. As palavras pairaram no ar entre eles, cruas e honestas. Amanda sentiu algo se apertar em seu peito. Esse homem, com sua casa grandiosa e roupas caras, conhecia o desespero? Conhecia a sensação de não ter para onde ir. Impossível, murmurou. Aos 17 anos, meus pais morreram num acidente. Rafael se apoiou no batente, os olhos perdidos em memórias distantes. Não tinha mais ninguém. Os parentes que restaram só queriam a herança. Não queriam um adolescente traumatizado para criar. Amanda sentiu o ar escapar de seus pulmões. E o que aconteceu? Dormi na rua por semanas, comi restos de lixo, implorei por trabalho em qualquer lugar que me aceitasse. Ele a olhou diretamente nos olhos. Um dia, um homem me deu uma chance. Não porque eu merecia, mas porque ele reconheceu algo em mim. O que ele reconheceu? Fome. Não só de comida, mas de oportunidade, de provar que eu valia alguma coisa. Rafael passou a mão pelos cabelos. Trabalhei como um condenado por anos. Estudei à noite, trabalhei de dia, economizei cada centavo. Construí tudo isso do zero. Amanda olhou ao redor do quarto luxuoso com novos olhos. Não era apenas riqueza. Era conquista. Era a prova de que alguém que havia perdido tudo podia reconstruir uma vida. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora tenho tudo o que pensei que queria. Rafael riu, mas era um som amargo. Uma casa enorme que ecoa vazia. Dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, exceto o que realmente importa. Sucesso que impressiona estranhos, mas não enche o vazio que carrego aqui dentro. A vulnerabilidade crua em sua voz fez algo se quebrar dentro de Amanda. Esse homem poderoso, que parecia ter o mundo aos seus pés, estava tão perdido quanto ela, apenas numa prisão dourada ao invés de ruas molhadas. Você se sente sozinho? Não era uma pergunta. Completamente. A admissão saiu como um sussurro. Tenho funcionários, sócios, conhecidos, mas ninguém que realmente me veja, ninguém que se importe se eu desaparecer amanhã. Eu me importaria. As palavras saíram antes que Amanda pudesse filtrá-las. Ela corou, percebendo como soou íntimo e inadequado. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Você nem me conhece. Você também não me conhece, mas me deu abrigo, comida, gentileza. Amanda deu um passo em sua direção. Às vezes, não precisamos conhecer a história toda de alguém para reconhecer uma alma bondosa. Bondosa? Rafael riu novamente, mas dessa vez com menos amargura. Já fui chamado de muitas coisas. Implacável, frio, calculista, mas nunca de bondoso. Então essas pessoas não te viram preparar sopa para uma estranha molhada na sua porta. Talvez porque nunca houve uma estranha molhada na minha porta antes. Eles se olharam em silêncio e Amanda sentiu algo mudando no ar entre eles. Uma conexão sutil, como dois náufragos, reconhecendo um ao outro em alto mar. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que nunca constituiu família? Um homem como você,
Um homem como eu? Rafael arqueou uma sobrancelha. Bem-sucedido. Bonito, gentil. Amanda parou, percebendo que havia revelado demais. Você acha que sou bonito? Havia uma nota de diversão genuína em sua voz, a primeira que ela ouviu desde que chegara. Amanda sentiu o rosto pegar fogo. Isso não é relevante para mim é. Rafael se aproximou um passo. Faz muito tempo desde que alguém me viu como homem, não apenas como uma oportunidade de negócio ou uma conta bancária. Como assim? Todas as mulheres que conheci nos últimos anos estavam interessadas no que eu podia oferecer, não em quem eu era. Sua voz carregava uma decepção profunda. Jantares caros, viagens, joias, status, nenhuma queria apenas conversar. Como estamos fazendo agora? Amanda sentiu uma pontada de indignação. Isso é terrível. É a realidade quando você tem dinheiro, nunca sabe se alguém gosta de você ou da sua situação financeira. Eu não sabia que você tinha dinheiro quando aceitei entrar, Amanda disse impulsivamente. Só sabia que era um homem gentil que me ofereceu abrigo. Rafael parou, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Você realmente não sabia? Como saberia? Você podia ser um professor, um médico, qualquer coisa. Sua gentileza não tinha preço escrito. Amanda percebeu que estava sendo completamente honesta, e isso a assustou. Ainda não tem. Faz 25 anos que ninguém me vê assim. Como assim? Como Rafael. Apenas Rafael. Não como Rafael Antunes, o empresário. Ou Rafael Antunes, o milionário. Ou Rafael Antunes, o solteiro cobiçado. Ele se aproximou, mais um passo, apenas como um homem que ofereceu sopa a uma mulher com fome. Amanda sentiu lágrimas picando seus olhos. Talvez seja porque sou a única pessoa que você conheceu que estava numa situação pior que a sua. Não, Rafael balançou a cabeça. É porque você é genuína, não há jogos, não há agendas ocultas. Você é real. Sou apenas uma mulher que perdeu tudo e bateu na porta errada. Ou na porta certa. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Amanda sentiu seu coração acelerar. Havia algo acontecendo ali, algo que ia além de hospitalidade ou gentileza casual. Rafael começou, mas ele a interrompeu. Desculpe, não queria deixar você desconfortável. É que faz tanto tempo desde que tive uma conversa real com alguém. Ele recuou um passo. Você deve estar exausta. Amanda percebeu que ele estava se afastando emocionalmente, construindo as muralhas novamente. Não estou desconfortável. Estou grata. Por tudo. Pela comida, pelo abrigo, pela conversa. Há meses que não converso com alguém que realmente me ouça. Quanto tempo faz que está sozinha? Toda a vida, de certa forma. Amanda se sentou na beira da cama. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Fui criada por uma tia que me via como fardo. Nunca tive amigos verdadeiros. Nunca namorei seriamente. Sempre fui invisível. Você não é invisível para mim. A intensidade em sua voz fez Amanda erguer os olhos. Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia se sentir vista de uma forma que nunca experimentara antes. Como você me vê? A pergunta saiu como um sussurro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Vejo uma mulher corajosa que bateu numa porta desconhecida porque tinha esperança suficiente para acreditar que alguém poderia ajudar. Vejo alguém que come sopa caseira como se fosse o maior presente do mundo. Vejo gentileza nos seus olhos. Mesmo depois de tudo que passou, Amanda sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém nunca me descreveu assim. Então você conviveu com pessoas cegas. Eles ficaram se olhando no silêncio. E Amanda sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais estranhos.
Eram duas pessoas que se reconheceram na dor e na solidão do outro. Eu deveria ir, Rafael disse finalmente. Deixar você descansar. Não precisa ir por minha causa. Preciso. Sua voz estava rouca. Porque se ficar mais tempo, vou fazer algo inadequado. Como o quê? Como perguntar se você poderia ficar mais que uma noite? O coração de Amanda parou. E se eu quisesse ficar? Rafael fechou os olhos como se as palavras causassem dor física. Amanda, você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Estou dizendo que pela primeira vez na vida me sinto segura. Me sinto em casa. Você me conhece há algumas horas. E nessas poucas horas, você me mostrou mais bondade que qualquer pessoa em anos. Amanda se levantou. Deu um passo em direção a ele. Não estou pedindo promessas eternas, só mais um dia, para entender o que está acontecendo aqui. Rafael abriu os olhos e a olhou com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Amanda. Você não faz ideia do que representa para mim ter alguém que quer ficar, não pelo que posso dar, mas por quem sou. Então deixe-me ficar. E depois, quando você conhecer alguém da sua idade, alguém sem toda essa bagagem, e se eu não quiser conhecer mais ninguém? Amanda, uma semana, ela disse impulsivamente. Me dê uma semana para provar que isso é real, que não tem nada a ver com sua casa ou seu dinheiro, que tem a ver com o homem que me ofereceu sopa e me fez sentir humana novamente. Rafael a olhou por um longo momento, e Amanda viu a batalha interna refletida em seus olhos. Esperança contra proteção. Desejo contra prudência. Uma semana, ele disse finalmente. Uma semana, ela concordou. E naquele acordo simples, Amanda soube que sua vida havia mudado para sempre. Amanda acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela. Por um momento, ficou desorientada, piscando para o teto alto e ornamentado que definitivamente não pertencia ao seu mundo real. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma onda morna. A chuva, a porta, Rafael, a gentileza inesperada que a salvou da rua. Sentou-se na cama, ainda vestindo as roupas emprestadas que eram grandes demais, mas infinitamente mais confortáveis que suas peças encharcadas. O quarto estava banhado pela luz dourada da manhã, revelando detalhes que a escuridão havia escondido. Flores frescas numa mesinha lateral, livros organizados numa pequena estante, cortinas de seda que filtravam a luz de forma suave. Alguém havia cuidado para que ela se sentisse bem-vinda. O aroma de café recém-passado subiu pelas escadas, fazendo seu estômago roncar. Amanda hesitou. Seria apropriado descer? Rafael havia dito uma semana, mas na luz crua do dia, o acordo parecia surreal. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez estivesse arrependido de ter aberto sua casa para uma completa estranha. Reunindo coragem, desceu as escadas silenciosamente, seguindo o cheiro tentador. Rafael estava na cozinha, de costas para ela, mexendo algo numa frigideira. Usava uma camiseta casual e jeans, e Amanda notou como a roupa simples revelava ombros largos e uma postura confiante. Parecia diferente da noite anterior, menos formal, mais humano. Bom dia, ela disse hesitante. Ele se virou e o sorriso que iluminou seu rosto dissipou todas as inseguranças de Amanda. Dormiu bem? Melhor do que em meses, era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, havia dormido sem sobressaltos, sem medo, envolvida numa sensação de segurança que havia esquecido como era boa. Ótimo. Está com fome? Rafael gesticulou em direção à mesa posta. Havia pães quentinhos, frutas frescas, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos dourados e um café que cheirava como o paraíso. Amanda sentiu os olhos marejarem. Você não precisava... Precisava, sim.
Rafael puxou uma cadeira para ela. Uma semana, lembra? Quero que seja uma semana que você nunca esqueça. Eles tomaram café da manhã em um silêncio confortável, pontuado apenas por pequenas observações sobre o tempo, o jardim, a comida. Amanda percebeu que Rafael a observava discretamente, como se estivesse estudando cada reação, cada expressão. Não era invasivo, era como se ele quisesse memorizar esse momento simples de companhia. Posso fazer uma pergunta? Amanda disse, quebrando o silêncio. Sempre. Por que esta casa é tão bonita, mas parece vazia? Rafael pausou com a xícara, no meio do caminho para os lábios. Vazia como? Não há fotos, não há objetos pessoais, parece um hotel de luxo, não um lar. Amanda hesitou. Desculpe, não queria ser rude. Não foi rude, foi observadora. Rafael colocou a xícara na mesa. Comprei esta casa há 5 anos, contratei um decorador, ele a mobilou toda e eu nunca mudei nada, nunca pareceu importante. Por que não? Porque não havia nada para personalizar. Nenhuma memória especial para exibir, ninguém com quem compartilhar escolhas. Ele olhou ao redor da cozinha como se a visse pela primeira vez. É uma casa, não um lar. Qual é a diferença? Um lar tem vida, tem histórias, tem amor. A última palavra saiu como um sussurro carregado de melancolia. Amanda sentiu algo se apertar em seu peito. Você quer ter um lar? Sempre quis, mas construir um lar sozinho é impossível. Precisa de pelo menos 2 pessoas dispostas a criar algo juntas. Havia algo na forma como ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, que fez o coração de Amanda acelerar. Será que ele estava insinuando? Não, era loucura. Eles mal se conheciam. Depois do café, Rafael disse, mudando de assunto, gostaria de ver o jardim? Está um dia lindo. Adoraria. Meia hora depois, caminhavam pelos jardins expansivos da propriedade. Amanda nunca havia visto algo tão deslumbrante. Canteiros perfeitamente cuidados, árvores centenárias, um pequeno lago com peixes dourados, bancos estrategicamente posicionados para contemplar a vista. É inacreditável, ela murmurou, tocando delicadamente as pétalas de uma rosa vermelha. Tem um jardineiro que vem 3 vezes por semana. Eu raramente venho aqui. Por que não? Rafael parou ao lado de uma grande carvalho. Porque jardins são feitos para serem compartilhados. Caminhar sozinho aqui só ressalta o quão sozinho eu estou. Amanda se virou para encará-lo. Mas não está sozinho agora. Não. Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer. E é a primeira vez que este jardim faz sentido. Eles continuaram caminhando, chegando a um pequeno gazebo no centro do jardim. Rafael a convidou para sentar no banco acolchoado, e por um momento ficaram apenas observando os jardins em silêncio. Amanda, Rafael disse finalmente, sua voz carregada de hesitação. Sim, ontem à noite, quando ofereci que ficasse uma semana, não foi apenas hospitalidade. O coração de Amanda começou a bater mais rápido. Não foi? Não. Ele se virou para encará-la completamente. Em 25 anos de vida adulta, nunca trouxe ninguém para casa. Nunca permiti que alguém conhecesse este lado meu, vulnerável, solitário, humano. Por que eu? Porque quando abri aquela porta e vi você ali, molhada, perdida, desesperada, foi como olhar num espelho. Rafael passou a mão pelos cabelos. E depois, quando conversamos, quando você me olhou como se eu fosse apenas um homem, não uma oportunidade, algo despertou em mim. O que despertou? Esperança. A palavra saiu como uma confissão dolorosa. Esperança de que talvez eu não precise passar o resto da vida sozinho. Amanda sentiu o ar escapar de seus pulmões. Rafael, deixe-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. Sei que parece loucura. Sei que nos conhecemos ontem. Sei que você tem apenas 20 anos e eu
45. Sei que venho de um mundo diferente do seu, mas pela primeira vez em décadas, sinto que encontrei alguém que me vê, realmente me vê. Rafael segurou as mãos dela, e Amanda sentiu eletricidade percorrer seus braços. E não quero que vá embora no final da semana. O que está dizendo? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Estou dizendo que não quero uma empregada. Não quero uma hóspede temporária. Ele apertou suas mãos. Quero alguém que aceite construir uma vida comigo, do zero. Duas pessoas que perderam tudo, tentando criar algo novo juntas. Amanda sentiu o mundo girar. Você está falando de você ficar para sempre como minha, ele hesitou, como minha companheira, minha parceira, minha família. Rafael, isso é insano, precipitado, impossível. Ele riu, mas havia nervosismo no som. Sim, é tudo isso, mas também é a primeira coisa que faz sentido para mim em anos. Amanda se levantou abruptamente, caminhando alguns passos para longe dele. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. Era um sonho? Uma fantasia? Como um homem como Rafael poderia querer alguém como ela? Por que eu? Perguntou sem se virar. Porque você me faz querer ser mais que apenas um homem rico e sozinho. Rafael se aproximou, mas não a tocou. Porque, quando converso com você, sinto que estou conversando com alguém que entende minha alma. Porque você não me vê como uma oportunidade ou um prêmio, me vê como Rafael. Mas você mal me conhece, conheço o suficiente. Sua voz estava firme agora. Sei que você é corajosa o bastante para bater numa porta estranha quando não tinha alternativas. Sei que é grata pelas pequenas gentilezas. Sei que tem um coração grande o suficiente para se importar com um estranho solitário. Amanda se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto. E se eu não for suficiente? E se você se cansar de mim? E se eu me cansar de respirar? Rafael deu um passo em direção a ela. Amanda, não estou pedindo uma resposta agora. Sei que é muito. Só considere. Pense na possibilidade de que talvez você tenha batido na porta certa, afinal. Não sei como responder a isso. Então não responda ainda. Rafael estendeu a mão. Vamos voltar para casa. Você tem uma semana para pensar. E eu tenho uma semana para provar que posso fazer você feliz. Amanda olhou para a mão estendida, sabendo que se a tomasse, estaria dando o primeiro passo em direção a algo que poderia mudar sua vida para sempre, ou destruí-la completamente. Mas quando pensou na alternativa, voltar para as ruas, para a solidão, para uma vida de sobrevivência constante, a escolha pareceu óbvia. Colocou sua mão na dele. Uma semana, disse. Uma semana. Ele concordou, entrelaçando seus dedos. E enquanto caminhavam de volta para a casa, Amanda não pôde evitar pensar que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado mais que um abrigo temporário. Talvez tivesse encontrado um futuro. 3 dias haviam se passado desde a conversa no jardim e Amanda sentia como se estivesse vivendo num sonho que temia despertar. Cada manhã, acordava no quarto luxuoso. Cada refeição era compartilhada com Rafael. Cada momento parecia suspenso, numa bolha de possibilidades impossíveis. Rafael não havia mencionado novamente sua proposta, mas Amanda sentia o peso dela em cada olhar, em cada gesto gentil, em cada conversa que se aprofundava mais na alma um do outro. Ele estava sendo cuidadoso, respeitoso, dando-lhe espaço para processar, enquanto ao mesmo tempo a cortejava de forma sutil e devastadoramente eficaz. Naquela manhã de quinta-feira, Rafael apareceu na cozinha com uma expressão diferente. Havia uma energia nervosa nele que Amanda não havia visto antes. Quero te mostrar um lugar especial, disse ele, servindo café para os dois. Se você topar. Que tipo de lugar?
Um lugar que significa muito para mim. Onde eu vou quando preciso pensar, tomar decisões importantes. Rafael hesitou. Nunca levei ninguém lá antes. O coração de Amanda acelerou. Cada dia com Rafael revelava novas camadas de intimidade, novas formas dele compartilhar pedaços de si mesmo que mantinha guardados do mundo. Eu adoraria conhecer. Uma hora depois, estavam no carro dele, um sedã elegante, mas discreto, dirigindo pelas estradas que saíam da cidade. Amanda observava a paisagem mudar gradualmente de urbana para rural, campos verdes se estendendo até o horizonte sob um céu azul perfeito. "Onde estamos indo?" perguntou curiosa. "Você vai ver." Rafael sorriu, mas havia algo nervoso no sorriso. "É lugar que comprei há uns 10 anos, mas nunca fiz nada com ele. Sempre pensei que um dia... Que um dia o quê? Que um dia teria alguém especial para compartilhar." As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Amanda sentiu borboletas no estômago, não apenas pelas palavras, mas pela forma como Rafael as disse, como se ela fosse essa pessoa especial que ele havia imaginado. Depois de mais 40 minutos, Rafael virou numa estrada de terra que levava a uma pequena elevação. No topo, Amanda prendeu a respiração. Diante deles se estendia um vale deslumbrante, com um pequeno riacho serpenteando entre árvores antigas, e além dele, montanhas suaves que se perdiam na bruma da distância. "Rafael", sussurrou saindo do carro, "isso é perfeito. É meu refúgio." Ele se aproximou, ficando ao lado dela. "Quando o mundo corporativo se torna sufocante demais, quando me sinto perdido na vida que construí, venho aqui. É onde posso simplesmente ser." Amanda girou lentamente, absorvendo a beleza selvagem do lugar. Havia uma paz profunda ali, uma sensação de estar conectada com algo maior, mais verdadeiro que o mundo de mármore e luxo da mansão. "Obrigada por me trazer aqui." "Amanda." A voz de Rafael estava diferente, mais intensa, mais determinada. "Quero falar com você sobre algo." Ela se virou para encará-lo e ficou surpresa com a expressão em seu rosto. Havia uma resolução ali que não vira antes, misturada com uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. "O que é?" Rafael respirou fundo, como um homem prestes a pular de um penhasco. "Estes 3 dias com você foram os melhores da minha vida, não por causa da casa, ou do dinheiro, ou de qualquer coisa material. Foram os melhores porque pela primeira vez em décadas não me senti sozinho." Amanda sentiu o coração disparar. "Rafael, deixe-me terminar, por favor." Ele deu um passo em direção a ela. "Sei que nos conhecemos há poucos dias. Sei que pode parecer insanidade total. Mas também sei que algumas certezas chegam como raios, instantâneas e irreversíveis absolutas." "Que certezas?" "A certeza de que você é a pessoa que estava esperando sem saber. A certeza de que quando olho para você, vejo o meu futuro. A certeza de que se deixar você ir embora, vou passar o resto da vida me arrependendo." Amanda sentiu lágrimas picar em seus olhos. A intensidade na voz dele, a honestidade crua de suas palavras, estava quebrando todas as defesas que havia construído. "O que está dizendo?" Rafael se afastou alguns passos, caminhando até a beira do pequeno mirante natural. Quando se virou, novamente, havia algo em suas mãos que fez o mundo de Amanda parar de girar. Uma pequena caixa de veludo azul marinho. "Estou dizendo que não quero apenas uma semana, Amanda. Não quero apenas alguns meses de companhia." Ele se aproximou lentamente, cada passo deliberado e carregado de propósito. "Quero uma vida inteira." Amanda sentiu as pernas fraquejarem. "Rafael, não... Eu não quero uma empregada, uma hóspede, uma aventura temporária." Ele parou diante dela, tão próximo que ela podia ver os pontos dourados em seus olhos escuros. "Quero uma esposa, quero uma parceira,
Quero alguém que aceite construir sonhos comigo. Isso é impossível. Por que é impossível? Rafael abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas deslumbrante. Uma esmeralda cercada por pequenos diamantes, montada em ouro branco. Porque nos conhecemos há poucos dias? Porque venho de um mundo diferente? Porque você acha que não merece? Todas essas razões, nenhuma delas importa. Rafael pegou sua mão esquerda e Amanda sentiu eletricidade percorrer todo o seu corpo. O que importa é que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vê-la sorrir. O que importa é que quando converso com você, sinto que finalmente cheguei em casa. O que importa é que você me faz querer ser o melhor homem que posso ser. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Amanda agora. Você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você é corajosa, gentil, genuína e forte. Conheço o suficiente para saber que você olha para mim como se eu valesse alguma coisa, não como se fosse apenas uma conta bancária. Rafael acariciou seu rosto com a mão livre. E sei que você sente isso também. Esta conexão entre nós. Esta sensação de que talvez não seja coincidência você ter batido na minha porta. Rafael, case comigo, Amanda. As palavras saíram como uma súplica, não como um pedido. Não por obrigação, não por gratidão, não por segurança financeira. Case comigo porque acredita que podemos construir algo verdadeiro juntos. Porque acredita que o amor pode nascer da compreensão mútua, do respeito, da vontade genuína de fazer o outro feliz. Amanda olhou para o anel. Era perfeito, delicado sem ser ostentoso, elegante sem ser intimidador. Exatamente o tipo de anel que teria escolhido se algum dia tivesse ousado sonhar com tal momento. Como pode ter certeza? Sussurrou. Porque passei 45 anos procurando por você sem saber. Rafael segurou seu rosto entre as mãos. Porque todas as mulheres que conheci antes pareciam atores representando um papel. E você é a primeira pessoa real que encontro. Porque quando penso em envelhecer sozinho, naquela casa enorme, sinto um vazio que me mata por dentro. Mas quando imagino envelhecer ao seu lado, construindo memórias, criando tradições, sendo simplesmente nós dois, pela primeira vez, o futuro não me assusta. E se eu decepcioná-lo? E se não souber como ser esposa de alguém como você? E se você me ensinar como ser marido de alguém como você? Rafael sorriu através das próprias lágrimas. Amanda, não preciso de uma socialite perfeita ou uma empresária brilhante. Preciso de você, exatamente como é. A mulher que come sopa como se fosse caviar, que olha para jardins como se fossem milagres, que se importa genuinamente com um estranho solitário. Amanda fechou os olhos, sentindo o peso do momento. Era insano. Era impossível. Era tudo que nunca havia ousado sonhar e tudo que a aterrorizava ao mesmo tempo. Mas quando abriu os olhos e viu Rafael olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, soube que havia apenas uma resposta possível. Sim, sussurrou. Rafael parou, como se não tivesse certeza de que ouviu corretamente. Sim, sim, eu caso com você. As palavras saíram mais fortes agora, carregadas de uma convicção que a surpreendeu. Porque você está certo. Eu bati na porta errada e encontrei exatamente o que não sabia que estava procurando. Rafael soltou um som que era metade riso, metade soluço, deslizando o anel no dedo de Amanda com mãos trêmulas. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Eu te amo. Ele disse, as palavras saindo como uma confissão que guardava há décadas. Eu também te amo, Amanda respondeu, e percebeu que era verdade. Em poucos dias, este homem havia se tornado seu mundo, sua âncora, sua esperança de um futuro que valia a pena viver.
Rafael a puxou para seus braços, e quando seus lábios se encontraram, foi como se o universo finalmente se alinhasse. O beijo era suave, reverente, cheio de promessas e possibilidades. Amanda sentiu como se estivesse finalmente chegando em casa, depois de uma vida inteira vagando perdida. Quando se separaram, permaneceram abraçados, olhando para o vale que se estendia diante deles, o lugar onde suas vidas se uniram para sempre. Este será nosso lugar. Rafael murmurou contra seus cabelos. Onde vamos construir nossa primeira casa de verdade? Nossa primeira casa. Aqui, longe do mundo, longe das pressões, longe de tudo que não somos nós dois. Ele a beijou novamente, suavemente. O que acha? Amanda olhou para o vale, imaginando uma casa simples, mas acolhedora, jardins que cuidariam juntos, manhãs passadas na varanda bebendo café e assistindo o sol nascer. Acho que será perfeito, sussurrou. E pela primeira vez na vida, acreditou completamente que o futuro poderia ser exatamente isso. Perfeito. Amanda girou o anel no dedo pela 100ª vez naquela noite, o reflexo da esmeralda dançando na parede do quarto à luz do luar. 3 horas haviam se passado desde que Rafael a deixou sozinha para processar o que havia acontecido no vale. 3 horas de uma montanha-russa emocional que a deixava ora eufórica, ora aterrorizada. Casamento. A palavra ecoava em sua mente como um sino distante. Aos 20 anos, havia aceito se casar com um homem que conhecia há menos de uma semana. Era loucura pura, e ainda assim, quando pensava em recusar, algo doloroso se contraía em seu peito. "O que eu fiz?", murmurou para o espelho, observando seu reflexo. A mulher que a encarava parecia diferente. Havia algo nos olhos que não estava lá uma semana atrás. Esperança? Propósito? Ou apenas a ilusão perigosa de que finalmente pertencia? Em algum lugar, uma batida suave na porta a fez sobressaltar. "Amanda, posso entrar?" A voz de Rafael do outro lado a fez perceber o quanto havia sentido falta dele nas últimas horas. Claro, ele entrou carregando uma bandeja com chá e biscoitos caseiros. Usava uma camiseta simples e calça de moletom, os cabelos despenteados, como se também tivesse passado a noite revirando pensamentos. "Não conseguiu dormir?", perguntou colocando a bandeja na mesinha ao lado da poltrona. "Nem um pouco." Amanda se sentou na beira da cama, observando-o servir o chá com movimentos cuidadosos. "E você?" "Estou aterrorizado demais para dormir." A honestidade crua na voz dele a surpreendeu. "Aterrorizado? Por quê?" Rafael entregou-lhe uma xícara, seus dedos se tocando brevemente no processo. "Porque há uma possibilidade real de você acordar amanhã e perceber que cometeu um erro terrível." Amanda sentiu algo se apertar em seu peito. "E se eu acordar e perceber que cometi o melhor erro da minha vida? E se acordar e decidir que quer escapar antes que seja tarde demais?" A vulnerabilidade na voz dele partiu o coração de Amanda. Esse homem poderoso, que comandava empresas e movia milhões, estava genuinamente com medo de que ela o abandonasse. "Rafael, me olhe." Ela colocou a xícara de lado e segurou o rosto dele entre as mãos. "O que aconteceu hoje no vale foi real. Meu sim foi real. O que sinto por você é real. Mas você está assustada." "Claro que estou assustada." Amanda riu, mas era um som trêmulo. "Estou apavorada. Uma semana atrás eu não tinha onde dormir. E agora estou noiva de um milionário que mal conheço. É aterrorizante." "Então, por que disse sim?" Amanda ficou em silêncio por um longo momento, procurando as palavras certas. Como explicar a sensação de que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar? Porque quando penso em dizer não, sinto como se estivesse rejeitando não apenas você, mas toda uma vida que poderia ter. Ela tocou o anel novamente,
Porque nas poucas horas que passamos juntos, você me fez sentir mais valiosa do que qualquer pessoa em 20 anos. Porque quando olho nos seus olhos, vejo um futuro que vale a pena lutar. E o medo? O medo é que eu não seja suficiente. Que você perceba que sou apenas uma garota assustada que não sabe nada sobre ser esposa de alguém como você. As palavras saíram num jorro de insegurança. Que você se canse de ter que me ensinar tudo, de ter que me proteger de um mundo que não entendo. Rafael a puxou para seus braços, segurando-a contra o peito. Amanda podia ouvir os batimentos acelerados do coração dele. Amanda, você quer saber qual é meu maior medo? Qual? Que você mude. Que tente se transformar na pessoa que acha que deveria ser para mim e, no processo, perca exatamente o que me fez me apaixonar por você. Amanda se afastou para olhá-lo. O que você quer dizer? Quero dizer que não precisa aprender a ser esposa de milionário. Não precisa virar socialite ou empresária ou qualquer coisa além do que já é. Rafael acariciou seu rosto. Eu não me apaixonei por Amanda, a esposa perfeita de Rafael Antunes. Me apaixonei por Amanda, a mulher que come sopa como se fosse um milagre. Mas eu vou ter que aprender tantas coisas. Nós dois vamos aprender. Rafael sorriu. Acha que sei como ser marido? Acha que tenho experiência em dividir minha vida com alguém? Vamos descobrir juntos, cometendo erros e acertando no processo. Amanda sentiu algumas de suas tensões se dissolvendo. Você promete ter paciência comigo? Se você prometer ter paciência comigo. Rafael beijou sua testa. Amanda, quero que saiba que não estou te oferecendo uma prisão dourada. Se em algum momento você quiser ir embora, se sentir que isso não é o que esperava, eu vou entender. Não diga isso. Preciso dizer. Quero que fique porque quer estar aqui, não porque sente que deve gratidão ou porque não tem alternativa. Amanda se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, o jardim dormia sob a luz prateada da lua, e ela pensou na conversa, que tiveram 3 dias atrás, sobre a diferença entre casa e lar. Posso te fazer uma pergunta? Disse sem se virar. Sempre. Se eu disser não agora, você me deixaria ficar mesmo assim, como amiga, hóspede, qualquer coisa. Rafael demorou tanto para responder que Amanda se virou para verificar se ele ainda estava lá. Quando o fez, viu uma expressão de dor atravessar seu rosto. Provavelmente não, ele admitiu. Não porque não queira sua amizade, mas porque seria tortura demais ter você perto, sabendo que o quê? Sabendo que você é tudo que sempre quis e não posso ter. A honestidade brutal na voz dele fez algo se quebrar definitivamente, dentro de Amanda. Todas as suas defesas, todos os medos, todas as razões práticas para hesitar. Tudo desmoronou diante da vulnerabilidade desse homem que havia sido forte sozinho por tanto tempo. Então é isso, disse ela, mais para si mesma que para ele. O que é isso? Amanda se virou e Rafael viu algo mudado em sua expressão. Uma resolução que não estava lá antes. Não posso imaginar minha vida sem você nela. As palavras saíram, firmes, carregadas de certeza. Não posso imaginar acordar amanhã e você não estar lá. Não posso imaginar voltar para uma vida onde ninguém me vê como você me vê. Amanda, não, deixe-me terminar. Ela caminhou até ele pegando suas mãos. Talvez nos conhecemos há pouco tempo. Talvez isso seja loucura. Talvez devêssemos ser mais cautelosos, mais práticos. Mas algumas certezas não precisam de tempo para amadurecer. Algumas pessoas entram na nossa vida como furacões, mudando tudo em questão de dias. Amanda apertou suas mãos. Você é meu furacão, Rafael, e eu não quero me proteger de você. Rafael a puxou para mais perto, apoiando a testa na dela. Tem certeza? Certeza mesmo? Tenho certeza de que quero tentar. Tenho certeza de que você vale qualquer risco. Amanda sorriu através das lágrimas.
Tenho certeza de que quando olho para você, vejo casa. Casa? Não a mansão, não o dinheiro, não o status. Você. Rafael que faz sopa para estranhas molhadas. Rafael que compartilha seus lugares secretos. Rafael que tem medo de não ser suficiente para alguém que ama. Ela beijou-o suavemente. Você é minha casa. Rafael a beijou de volta com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo tanto que dói, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. Loucamente, impossível e completamente. Eles ficaram abraçados em silêncio por longos minutos, sentindo o peso da decisão que haviam tomado juntos. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos, apenas a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Quando? Amanda perguntou finalmente. Quando o quê? Quando nos casamos? Rafael riu, o som vibrando contra o peito dela. Que tal amanhã? Amanhã? Amanda se afastou para olhá-lo, surpresa. Por que esperar? Já perdemos tempo demais estando sozinhos. Rafael sorriu. Mas se quiser uma cerimônia grande... Não quero cerimônia grande. Quero você. Quero começar nossa vida o mais rápido possível. Então amanhã. Amanhã. Ela concordou, sorrindo através das lágrimas. Rafael a pegou no colo, girando-a pelo quarto enquanto ambos riam como crianças. Quando a colocou no chão, seus olhos brilhavam com uma alegria que Amanda nunca havia visto antes. Senhora Antunes, ele disse, testando o nome. Amanda Antunes, ela repetiu, sentindo como soava certo. Eu gosto. Eu amo. E naquele quarto banhado pela luz da lua, dois corações solitários finalmente encontraram sua casa um no outro, prontos para começar uma nova vida que prometia ser extraordinária. Amanda acordou com o cheiro de café recém-passado e o som suave de música clássica ecoando pela casa. Por um momento, ficou deitada apenas absorvendo a realidade surreal de sua nova situação. Era oficialmente Amanda Antunes, às exatas 18 horas. O casamento havia sido simples e perfeito. Apenas eles dois, um juiz amigo de Rafael e duas testemunhas que ele conhecia há anos. Amanda usara um vestido branco singelo que Rafael havia mandado buscar especialmente para ela. E quando disseram sim um para o outro no pequeno escritório do cartório, ela sentiu que o universo finalmente havia se alinhado. Agora, de volta à mansão que era oficialmente seu lar, Amanda ainda estava processando a magnitude da mudança. Não era mais uma hóspede, não era mais uma visitante temporária. Era a dona da casa, a esposa de Rafael, a senhora Antunes. Desceu as escadas, usando um roupão de seda que Rafael havia deixado para ela. Outro presente pensado nos mínimos detalhes. Na cozinha, encontrou uma mesa posta com requinte. Flores frescas, frutas cortadas artisticamente, pães quentinhos, sucos naturais e seu café exatamente como gostava. Bom dia, minha esposa. Rafael apareceu na porta, carregando uma bandeja com ovos beneditinos ainda fumegantes. Estava vestido casualmente, mas havia algo diferente em sua postura. Uma leveza que ela não havia notado antes. Bom dia, meu marido. Amanda testou a palavra, sentindo como soava estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Você cozinhou tudo isso? Quis que sua primeira manhã como senhora Antunes fosse especial. Rafael depositou a bandeja na mesa e puxou a cadeira para ela. Como se sente? Surreal, feliz, um pouco assustada. Amanda se sentou, inalando o aroma delicioso da comida. E você? Como se tivesse acordado de um sono de 25 anos. Rafael se sentou ao lado dela, não do outro lado da mesa como faziam antes. Amanda, quero conversar com você sobre algumas coisas. O tom sério o fez olhá-lo com atenção. Que tipo de coisas? Sobre como queremos que nossa vida seja. Sobre expectativas, sobre limites, sobre... Ele hesitou. Sobre como fazer isso funcionar.
Amanda colocou o garfo de lado, percebendo a importância da conversa. Me diga o que está pensando. Primeiro, quero que saiba que não espero que você mude. Rafael segurou sua mão. Não quero que se transforme numa versão que acha que deveria ser. Apaixonei-me por Amanda, não por uma imagem idealizada. Eu sei disso. Segundo, esta casa agora é sua tanto quanto minha. Quero que a transforme, que adicione sua personalidade, que a faça realmente nossa. Rafael gesticulou ao redor. Há anos que ela é apenas um lugar onde durmo. Quero que seja nosso lar. Amanda sentiu o coração aquecer. Sério? Posso mudar as coisas? Pode e deve. Na verdade, Rafael sorriu, já encomendei alguns catálogos de decoração. Pensei que poderíamos escolher tudo juntos. Móveis novos, cores novas, uma identidade nova para este lugar. Rafael... Amanda sentiu lágrimas picarem seus olhos. Você não faz ideia do que significa para mim ter um lugar para realmente chamar de lar. Faço sim, porque para mim também é a primeira vez. Rafael beijou sua mão. Terceiro ponto. Dinheiro. Amanda tensionou involuntariamente. Era um assunto que a deixava desconfortável. Sei que você não se casou comigo por dinheiro, mas agora somos parceiros em tudo. Rafael tirou um cartão do bolso. Este é seu. Sem limites, sem questionamentos. Quero que se sinta livre para comprar o que quiser, quando quiser. Rafael, eu não posso... Pode sim. Somos casados, Amanda. O que é meu é seu. Completamente. Rafael apertou sua mão. Não estou te dando mesada ou caridade. Estou dividindo minha vida com você e isso inclui recursos financeiros. Amanda olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. E se eu gastar demais? E se... Impossível. Você poderia comprar 100 carros caros por mês e eu nem notaria a diferença. Rafael riu suavemente. Amanda, você precisa entender. Não sou apenas confortável financeiramente. Sou genuinamente rico. E agora você também é. A realidade a atingiu como uma onda fria. Ela era rica, genuinamente rica. Nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro, nunca mais passaria fome, nunca mais dormiria na rua. É assustador, admitiu. Por quê? Porque nunca tive nada. Nunca pude comprar o que queria, ir onde queria, ser o que queria. Amanda olhou ao redor da cozinha luxuosa. E agora posso tudo? Quase tudo. Rafael sorriu. O dinheiro abre muitas portas, mas não compra as coisas mais importantes. Como o quê? Como amor genuíno, como companheirismo real, como a sensação de pertencer. Rafael tocou seu rosto. Essas coisas você já me deu, de graça. Amanda se inclinou para beijá-lo, sentindo uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Há mais uma coisa, Rafael disse quando se separaram. O quê? Quero que pense no que quer fazer da vida. Estudar, trabalhar, ter hobbies, viajar. Rafael segurou suas duas mãos. Você tem 20 anos e agora tem todas as oportunidades do mundo, o que sempre sonhou em fazer. A pergunta a pegou completamente desprevenida. O que queria fazer? Nos últimos anos, sua única preocupação havia sido sobreviver. Sonhos eram luxos que não podia se permitir. Eu... não sei. Nunca pensei sobre isso. Então agora é hora de pensar. Rafael se levantou e foi até uma gaveta, voltando com um monte de catálogos. Universidades, cursos técnicos, escolas de arte, programas de idiomas. Trouxe tudo que consegui. Amanda folheou os catálogos com crescente excitação. Fotografia, literatura, psicologia, culinária, design de interiores. Possibilidades infinitas se abriam diante dela. Posso escolher qualquer coisa? Qualquer coisa, ou várias coisas. Você tem tempo e recursos para explorar todos os seus interesses. E você não vai achar que estou sendo frívola ou desperdiçando dinheiro. Amanda, investir em você
É a melhor aplicação que posso fazer. Rafael se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Quero ver você florescer, descobrir quem é quando não está lutando apenas para sobreviver. Amanda sentiu uma emoção avassaladora a invadindo. Pela primeira vez na vida, alguém não apenas acreditava nela, mas estava disposto a investir em seus sonhos. Há tanto que quero experimentar, murmurou, folheando um catálogo de artes. Então, experimente tudo. E a casa, e cuidar de você. A casa tem funcionários, Amanda. E quanto a cuidar de mim, Rafael sorriu. O que mais preciso é de uma parceira, não de uma empregada doméstica. Parceira em quê? Em tudo. Nas decisões da casa, nos planos para o futuro, nas viagens que quero fazer, nos projetos que quero começar. Rafael se sentou no chão ao lado dela. Por exemplo, lembra do vale onde te pedi em casamento? Como poderia esquecer? Quero construir nossa casa lá. Não uma mansão como esta, mas algo mais íntimo, aconchegante. Um lugar que seja verdadeiramente nosso desde o primeiro tijolo. Os olhos de Amanda brilharam. Sério? Completamente sério. Já contratei um arquiteto para fazer os primeiros esboços, mas quero que você seja minha co-arquiteta. Cada cômodo, cada detalhe, cada escolha, quero que façamos juntos. Isso vai ser incrível. Vai ser nossa primeira criação conjunta. Rafael beijou sua testa. E enquanto a casa fica pronta, temos esta aqui para transformar completamente. Amanda olhou ao redor da cozinha com novos olhos. Não era mais a cozinha impecável e fria de um solteiro rico. Era o início de sua casa, o primeiro espaço que iriam transformar juntos. Por onde começamos? Pelo que você quiser. Sala, quartos, escritório. A casa toda é nossa tela em branco. Quero começar pela sala de estar. Amanda se animou. Aquele lugar formal e intimidador. Quero transformá-lo num espaço onde realmente queremos passar tempo. Feito. Que mais? Quero um escritório para estudar, com muitos livros e uma janela grande. Amanda estava se empolgando. E quero um jardim de temperos na cozinha e talvez um canto de leitura no quarto. Rafael ria, vendo-a se animar com cada ideia. Quero tudo isso também. Quero uma casa que conte nossa história. Nossa história está apenas começando. Exato. E quero que cada capítulo seja melhor que o anterior. Amanda se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Lá fora, as flores pareciam mais vibrantes, o céu mais azul, o mundo mais cheio de possibilidades. Rafael? Chamou sem se virar. Sim, obrigada. Por quê? Por me dar não apenas um lar, mas uma vida, uma identidade, um futuro. Ela se virou para encará-lo, por me fazer sentir que valho alguma coisa. Rafael se aproximou e a envolveu em seus braços. Você sempre valeu, Amanda. Só precisava de alguém que conseguisse ver. E agora? Agora vamos construir uma vida tão bonita que vai fazer todas as dificuldades do passado valerem a pena. Amanda se aninharam nos braços dele, sentindo-se completamente segura pela primeira vez na vida. Não era apenas o dinheiro ou a casa luxuosa, era a sensação de ser genuinamente amada e valorizada por alguém que havia como parceira, não como dependente. Estou pronta, disse contra o peito dele. Pronta para quê? Para construir nossa história, para ser Amanda Antunes de verdade, para descobrir quem sou quando não estou apenas sobrevivendo. Eu também estou pronto. Rafael a beijou no topo da cabeça. Para ser Rafael que tem uma família, Rafael que tem um lar, Rafael que não está mais sozinho. E ali, na cozinha que logo seria transformada em algo que refletisse ambos, dois corações solitários deram o primeiro passo, oficial na jornada de construir não apenas uma casa, mas uma vida conjunta cheia de amor, crescimento e possibilidades infinitas.
2 meses haviam se passado desde o casamento e Amanda mal reconhecia a casa onde agora vivia. O que antes era uma mansão fria e impessoal havia se transformado em algo vivo, acolhedor, cheio de personalidade. As paredes antes nuas agora exibiam fotografias que tiravam juntos, quadros que escolheram em galerias locais e até mesmo alguns desenhos que Amanda fizera em seu novo curso de arte. A sala formal havia dado lugar a um espaço confortável, com sofás macios, almofadas coloridas e uma estante repleta de livros que Amanda devorava com fome insaciável. O jardim interno de temperos que sonhara estava florescendo na cozinha, enchendo o ambiente com aromas frescos que tornavam cada refeição especial. Mas a maior transformação não era na casa, era em Amanda. O curso de design de interiores que começara a fazer revelou um talento natural que nem ela sabia possuir. As aulas de fotografia despertaram um olhar artístico que a surpreendeu. E as sessões de terapia que Rafael sugerira delicadamente a estavam ajudando a curar feridas antigas que nem sabia que carregava. Naquela noite de sexta-feira, Amanda estava na cozinha preparando um jantar especial. Havia aprendido a cozinhar pratos mais elaborados e queria surpreender Rafael, que havia trabalhado até tarde, fechando um negócio importante. A mesa estava posta com velas, flores frescas do jardim e a louça especial que escolheram juntos. O som da porta se abrindo fez sorrir. "Estou na cozinha", gritou, verificando o risoto pela última vez. "Que cheiro maravilhoso!" Rafael apareceu na porta, afrouxando a gravata. Parecia cansado, mas seus olhos brilharam ao ver a mesa arrumada. "O que é a ocasião?" 2 meses de casamento. Amanda se aproximou para ajudá-lo com o paletó. "E queria comemorar. 2 meses já?" Rafael a beijou suavemente. "Parece que foi ontem e uma vida inteira ao mesmo tempo." "Sei exatamente o que quer dizer." Jantaram conversando sobre o dia de cada um. Rafael contando sobre as negociações tensas no escritório, Amanda falando sobre o projeto de design que estava desenvolvendo para uma amiga da terapeuta. Era uma rotina que haviam estabelecido. Naturalmente, esse ritual de dividir os detalhes diários que os conectava mais profundamente a cada dia. "Amanda!" Rafael disse quando terminaram a sobremesa. "Um tiramisu que ela fizera seguindo uma receita italiana." "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você se sente feliz? De verdade?" A pergunta a surpreendeu pela sua sinceridade direta. "Pô, que está perguntando? Porque às vezes te observo e vejo momentos de... não sei bem como descrever. Melancolia, como se parte de você ainda estivesse processando tudo que mudou." Amanda considerou a pergunta cuidadosamente. Era verdade que, às vezes, se pegava olhando ao redor da casa, tocando as roupas caras no armário ou simplesmente absorvendo a realidade de ter uma vida tão diferente de tudo que conhecera. "Sou feliz", disse finalmente. "Imensamente feliz. Mas você tem razão sobre o processamento. Às vezes, ainda não acredito que tudo isso é real." "O que seria real para você?" "Dormir na rua, passar fome, não ter ninguém que se importe." Amanda tocou sua mão. "Isso aqui, você, nossa casa, nossa vida, ainda parece um sonho de que posso acordar a qualquer momento." Rafael virou-a, mão dela entrelaçando seus dedos. "E se eu garantir que nunca vai acordar, que isso é sua nova realidade para sempre?" "Como pode garantir isso? Porque preciso te contar algo." Rafael se levantou, estendendo a mão. "Vem comigo." Curiosa, Amanda o seguiu até a sala de estar, onde ele havia acendido a lareira. As chamas dançavam hipnoticamente, criando sombras encolhedoras nas paredes. Rafael a guiou até o sofá, sentando-se ao lado dela. "Lembra de quando nos conhecemos? Você perguntou por que eu estava fazendo tudo aquilo por uma estranha." "Lembro."
E eu disse que reconhecia alguém que precisava de um lugar seguro. Sim. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Não foi a única razão. Amanda sentiu seu coração acelerar. O que quer dizer? Quando abri aquela porta e vi você ali, foi como se algo clicasse dentro de mim, como se uma parte que estava dormindo há anos de repente despertasse. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Não foi apenas compaixão, Amanda. Foi reconhecimento. Reconhecimento de quê? Da pessoa que estava esperando a vida toda sem saber. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que Amanda sentiu no peito. Havia algo na voz de Rafael, uma intensidade que ela não ouvira antes. Rafael, deixe-me terminar. Ele segurou suas mãos entre as dele. Nestes 2 meses, observando você florescer, vendo você descobrir quem é quando não está lutando apenas para sobreviver, acompanhando cada sorriso, cada descoberta, cada momento de alegria genuína. O quê? Me apaixonei por você de um jeito que nem sabia que era possível. Amanda sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eles haviam dito "eu te amo" antes, no calor dos momentos emocionais. Mas isso era diferente. Isso era uma declaração profunda, ponderada. Não estou falando do amor romântico que surge da atração ou da conveniência, Rafael continuou. Estou falando do amor que nasce quando você reconhece sua alma gêmea. Quando encontra a pessoa que completa partes de você que nem sabia que estavam quebradas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Como assim? Você me ensinou a rir de verdade. Me ensinou que uma casa pode ser um lar. Me ensinou que dividir vida não é perder liberdade, é multiplicar alegria. Rafael tocou seu rosto delicadamente. Me ensinou que eu era capaz de amar alguém mais que a mim mesmo. Rafael, antes de você eu existia. Depois de você, eu vivo. Sua voz estava rouca de emoção. Antes de você, eu tinha sucesso. Depois de você, eu tenho propósito. Amanda não conseguia falar através das lágrimas. A intensidade da declaração estava atingindo partes de seu coração que nem sabia que existiam. Eu te amo, Amanda. Não porque me salvou da solidão, embora tenha feito isso. Não porque trouxe vida para esta casa, embora tenha feito isso também. Rafael se inclinou mais perto. Eu te amo porque você é a única pessoa no mundo que consegue me olhar e ver não o que tenho, não o que faço, mas quem sou. Eu também. Te amo, Amanda sussurrou, finalmente encontrando sua voz. Tanto que às vezes dói. Por que dói? Porque tenho medo de não ser suficiente para tanto amor. Tenho medo de que um dia você perceba que poderia ter escolhido alguém melhor. Rafael a puxou para seus braços, segurando-a contra o peito. Amanda, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, vendo sua própria vulnerabilidade refletida nos dele. Não, existe alguém melhor. Existe você. A única pessoa que já fez meu coração bater mais rápido só de entrar numa sala. A única pessoa cujo sorriso consegue transformar meu pior dia no melhor. A única pessoa que me faz querer ser um homem melhor. Como pode ter tanta certeza? Porque passei 45 anos procurando por essa sensação sem saber o que era. E agora que encontrei, reconheço cada célula do meu corpo. Rafael beijou sua testa. Você é minha pessoa, Amanda. Minha única pessoa. Amanda sentiu algo se quebrando e se reconstruindo dentro de seu peito simultaneamente. Todas as inseguranças, todos os medos, todas as vozes que sussurravam que não merecia tanto amor. Tudo foi varrido pela sinceridade absoluta na voz de Rafael. Eu também nunca senti isso antes, admitiu. Nunca soube que era possível amar alguém a ponto de não conseguir imaginar um mundo onde essa pessoa não existe. E agora? Agora sei que você é meu mundo, meu lar, minha família, minha paz. Amanda tocou o rosto dele. Meu amor verdadeiro.
Rafael a beijou então, e foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado antes. Era um beijo que selava não apenas o momento, mas o futuro. Um beijo que prometia que, independente do que viesse, enfrentariam juntos. Quando se separaram, permaneceram abraçados no sofá, observando as chamas da lareira dançarem. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de compreensão mútua, de amor declarado e aceito, de certeza sobre o que haviam construído. Rafael, Amanda disse finalmente, obrigada por me amar não apesar de quem sou, mas por causa de quem sou. Obrigado por me mostrar como é estar completo. E ali, envolvidos pela luz dourada da lareira e pelo calor de um amor que finalmente havia encontrado sua voz, Amanda e Rafael souberam que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais dois solitários que se juntaram por conveniência ou necessidade. Eram duas metades que haviam se encontrado e se tornado um todo perfeito. Amanda adormeceu nos braços de Rafael naquela noite, sabendo que pela primeira vez na vida estava exatamente onde deveria estar. E Rafael adormeceu, sabendo que havia encontrado não apenas uma esposa, mas sua pessoa para toda a vida. O amor que declararam naquela noite diante da lareira seria a fundação de tudo que construiriam juntos, dali em diante. 6 meses depois da primeira declaração de amor diante da lareira, Amanda estava parada no terraço da casa que haviam construído no vale, observando o sol dourado da tarde banhar a paisagem que agora conhecia como a palma da mão. A casa. Ao redor dela era tudo o que haviam sonhado. Aconchegante sem ser pequena, elegante sem ser ostentosa, um reflexo perfeito da vida que construíram juntos. Ainda não acredita que é nossa? A voz familiar de Rafael a fez sorrir sem se virar. Às vezes ainda parece surreal. Amanda se inclinou contra o peito dele quando Rafael a envolveu por trás. Lembra quando você me trouxe aqui pela primeira vez? Como poderia esquecer? Você ficou sem palavras por 5 minutos inteiros. Rafael beijou o topo da cabeça dela. E eu estava tão nervoso que quase deixei o anel cair no riacho. Amanda riu, girando nos braços dele. Rafael, aos 46 anos, estava ainda mais bonito, os fios grisalhos nas têmporas mais pronunciados. Mas havia uma paz em seus olhos que não existia antes. Uma satisfação profunda de homem que finalmente encontrou seu lugar no mundo. E agora olhe só. Amanda gesticulou para a casa. Nossa primeira criação juntos. A casa deles era perfeita em sua simplicidade estudada. 3 quartos, sendo o principal com vista para o vale, uma sala ampla com lareira de pedra onde passavam as noites conversando, uma cozinha grande onde Amanda experimentava receitas novas e Rafael a observava com adoração, que não diminuíra nem um pouco com o tempo. Cada cômodo contava parte de sua história. O escritório onde Amanda trabalhava em seus projetos de design, ela havia descoberto ter verdadeiro talento e já tinha alguns clientes próprios. O ateliê onde pintava aquarelas nos fins de semana, hobby que desenvolvera no último curso. O quarto de hóspedes que haviam decorado juntos, sonhando com as visitas que receberiam. Tem uma coisa que quero te mostrar, Rafael disse pegando sua mão. O quê? Uma surpresa que terminei hoje enquanto você estava na cidade. Curiosa, Amanda se deixou guiar através da casa até os fundos, onde Rafael havia estado mexendo em projetos secretos nas últimas semanas. Quando chegaram ao que antes era apenas um espaço vazio no jardim, Amanda prendeu a respiração. Diante dela estava um pequeno gazebo de madeira clara, simples, mas perfeitamente construído, cercado por canteiros de flores que estavam começando a brotar. Mas o que a fez chorar foram os detalhes. Uma plaquinha pendurada que dizia Nosso Primeiro Lar, com a data do dia em que se mudaram, almofadas nos exatos tons que ela havia mencionado gostar, e uma pequena mesa com 2 cadeiras voltadas para a vista do vale.
Rafael, sussurrou as lágrimas já escorrendo, é nosso lugar especial, para conversas importantes, para celebrações, para momentos que queremos lembrar para sempre. Rafael a guiou para dentro do gazebo. E para isso, ele tirou do bolso uma pequena caixa que fez o coração de Amanda disparar. Rafael, nós já somos casados, não é um anel de noivado. Ele sorriu, abrindo a caixa para revelar uma aliança simples de ouro rosa com uma inscrição delicada. É uma aliança de renovação. Amanda leu a inscrição gravada. Bateu na porta certa, R.A. para sempre. 6 meses atrás, nos casamos porque acreditávamos que poderia dar certo. Rafael disse, tirando a aliança da caixa. Hoje quero renovar nossos votos porque sei que deu certo. Porque não é mais uma aposta no futuro, é uma certeza do presente. Rafael? Amanda Antunes, ele continuou, segurando sua mão esquerda. Você aceita continuar sendo minha esposa? Não por gratidão, não por conveniência, não por falta de opção, mas porque somos felizes juntos, porque construímos algo que vale a pena lutar para manter. Amanda olhou ao redor do gazebo, da casa que haviam projetado juntos, dos jardins que plantaram lado a lado, da vida que criaram do zero. 6 meses antes, quando se mudaram para ali, ainda havia uma pequena parte dela que se perguntava se estava vivendo um conto de fadas que poderia acabar a qualquer momento. Agora sabia que não era conto de fadas, era melhor. Era realidade construída com escolhas diárias, amor demonstrado em pequenos gestos, confiança edificada tijolo por tijolo. Aceito, disse estendendo a mão. Com todo o meu coração, aceito. Rafael deslizou a nova aliança ao lado da primeira, e Amanda viu como ficavam perfeitas juntas. A primeira representando a coragem de apostar no amor. A segunda representando a certeza de que a aposta havia sido ganha. Agora é minha vez. Amanda disse, surpreendendo-o. Sua vez de quê? De fazer um pedido. Amanda respirou fundo, reunindo coragem para algo que vinha pensando há semanas. Rafael Antunes, você aceita ter filhos comigo? O rosto de Rafael se transformou completamente. Surpresa, alegria, esperança, tudo passando por seus olhos em questão de segundos. Você quer ter filhos comigo? Quero criar uma família com você. Quero ver como nossos filhos vão ter seus olhos bondosos e seu sorriso generoso. Amanda segurou o rosto dele. Quero encher esta casa de risadas, de bagunça, de vida que criamos juntos. Amanda. A voz dele estava rouca de emoção. Quero que uma criança um dia me pergunte como nos conhecemos e eu possa contar que mamãe bateu na porta errada e encontrou o papai certo. Rafael a beijou então com uma intensidade que tirou o fôlego dela, levantando-a do chão e girando-a no pequeno gazebo enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Sim, ele disse contra seus lábios, sim para tudo. Para filhos, para família, para encher esta casa de amor multiplicado. Eles se sentaram nas cadeiras que Rafael havia colocado ali, de mãos dadas, observando o sol começar a se pôr sobre o vale. A luz dourada banhava tudo ao redor, tornando o momento quase etéreo. Lembra do que você disse na primeira noite? Amanda perguntou. Que todo mundo merecia pelo menos uma noite de paz. Lembro. Você me deu muito mais que uma noite. Me deu uma vida inteira de paz. Rafael apertou sua mão. Você me deu propósito, Amanda. Me deu razão para acordar sorrindo todos os dias. Me deu uma família. E agora vamos dar tudo isso para nossos filhos também. Nossos filhos vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente, que têm um lar seguro, que foram desejados e planejados. Rafael olhou para a casa que construíram. E vão crescer vendo todos os dias como é um casamento feliz de verdade. Amanda imaginou crianças correndo pelo jardim, brincando perto do riacho, fazendo piqueniques no gazebo, crescendo cercadas pelo tipo de amor estável e seguro que ela nunca tivera.
Como você acha que vai ser? Perguntou. Caótico, barulhento, exaustivo, Rafael sorriu. Perfeito. Quero começar a tentar logo. Esta noite? Amanda corou, mas assentiu. Esta noite. Eles ficaram sentados até as estrelas começarem a aparecer, planejando o futuro, dividindo sonhos, construindo com palavras a família que em breve seria realidade. Quando finalmente entraram na casa, Amanda parou na porta principal, olhando para trás mais uma vez. O gazebo brilhava suavemente sob a luz da lua, um símbolo perfeito de tudo que haviam construído juntos. Sem arrependimentos? Rafael perguntou, seguindo seu olhar. Nenhum. E você? Só de não ter aberto aquela porta mais cedo na vida. Amanda riu. Não teria funcionado mais cedo. Eu não estava pronta para ser amada assim, e você não estava. Pronto para amar assim. Cronometragem perfeita, então. Destino perfeito. Naquela noite, em sua própria casa, em sua própria cama, cercados pelo amor que haviam construído conscientemente dia após dia, Amanda e Rafael começaram a tentar criar a próxima geração de sua família. E quando adormeceram entrelaçados, ambos sabiam que não importava o que o futuro trouxesse, filhos ou não, desafios ou alegrias, anos de abundância ou dificuldades, enfrentariam tudo juntos. A mulher que havia batido na porta errada numa noite chuvosa havia encontrado não apenas abrigo, mas seu lar verdadeiro. E o homem que abriu aquela porta havia encontrado não apenas companhia, mas sua alma gêmea. Às vezes, pensou Amanda antes de adormecer, os maiores erros da vida se revelam os maiores acertos. Às vezes, a porta errada leva exatamente para onde você deveria estar. E às vezes, o amor chega molhado de chuva e transforma tudo em um final, feliz que nem os contos de fada ousaram sonhar. O futuro se estendia diante deles, brilhante e cheio de possibilidades, construído sobre a fundação sólida do amor verdadeiro que haviam escolhido cultivar todos os dias. Sua história havia apenas começado.